Ok, muito boa noite para você que está acompanhando a nossa programação. É motivo de muita alegria ter você aqui hoje. Você está no nosso programa Bíblia em Foco, aqui na Comunidade Adventista do Encontro Vida, um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com o nosso Deus. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Nós estamos no quarto episódio da série Salvos. Estamos felizes durante essa série. Nós temos estudado temas muito importantes relacionados à doutrina da salvação. Você bem lembra que os temas anteriores que nós estudamos, aprendemos muitas lições especiais e hoje não é diferente. Hoje nós temos um tema muito especial para nós abordarmos no programa de hoje. Eu quero convidar você, neste momento também, a compartilhar conosco o link da nossa programação para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais pessoas possam, então, assim, ter contato com essa mensagem toda especial. Afinal de contas, a salvação é um tema que diz respeito a cada um de nós, porque Cristo veio a este mundo para buscar e para resgatar aqueles que estavam perdidos. Nós somos esses seres humanos que Cristo veio resgatar. Por isso, quero convidar você a compartilhar esse link com seus familiares, porque hoje nós temos um tema muito especial. No tema de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a perfeição. Exatamente, o tema de hoje promete. O nosso tema será o salvo e a perfeição. O que você entende quando você ouve a palavra perfeição? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Esse tema é muito debatido pelas pessoas. Você tem uma série de opiniões relacionadas à perfeição. E o que passa na sua mente quando você ouve a palavra perfeição? No nosso programa de hoje, nós vamos aprender um pouquinho a respeito desse tema. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais pensamentos que existem por aí com relação ao tema da perfeição. Mas, acima de tudo, nesse tema, nós vamos abordar o que a Bíblia realmente fala a respeito do tema. Por isso, quero convidar você, neste momento, a fazer uma oração para que a gente já possa, então, adentrar aqui no tema 4 da nossa série, a série Salvos. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de poder estudar a palavra de Deus, a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a compreendermos esse tema especial, que ao estudarmos a Bíblia hoje, Senhor, tenhamos a certeza de que o Senhor nos instruiu, falou ao nosso coração. Fica conosco durante esta programação, em nome de Jesus. Amém. O tema da salvação, como eu já disse, é um tema muito especial. Se você não assistiu os nossos episódios anteriores, eu quero convidar você aqui mesmo no nosso canal, no Vida Play, você ir lá nos vídeos, você vai ter os outros 3 temas da série e aí você pode acompanhar. Afinal de contas, esses temas são, assim, subsequentes, então um tema vai puxando o outro. Então, se você não acompanhou os outros 3 temas anteriores, você pode maratonar aí os nossos episódios da série Salvos, perfeito? Mas hoje nós vamos falar sobre a perfeição, o salvo e a perfeição. E aí, o que você entende desse tema? Quando nós falamos de perfeição, o que vem à sua mente? Vejam, a mentalidade geral, quando o assunto é perfeição, é aquela mentalidade da pessoa que não comete erros, é aquela pessoa certinha. Há quem diga, aliás, que não existe pessoas perfeitas. Já viram aqueles que dizem, ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Então esse tema é um tema muito especial. Quando nós olhamos para a Bíblia, afinal de contas nós somos cristãos e como cristãos a gente leva em consideração a Bíblia, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia fala sobre o assunto da perfeição. A Bíblia nos apresenta quais são os argumentos relacionados à perfeição. Por isso, nessa série nós vamos estudar um pouquinho dentro do conceito bíblico o que é a perfeição. Quando você lê alguns textos da Bíblia, por exemplo, você fica assim com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, quero convidar você já de antemão a abrir a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Esse será o primeiro verso que eu quero ler com vocês.
Mateus, no capítulo 5, tem um texto muito especial, dito pelo próprio Cristo. Ele disse assim, no verso 48, portanto, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, quando você olha para esse texto, o que o texto está nos dizendo? Que eu e você temos que ser perfeitos. Aliás, esse é um mandamento de Deus para a gente. Jesus aqui está nos dando uma ordem, vocês precisam ser perfeitos. E olha que o padrão aqui do texto é o próprio Deus. Então Deus é aquele ser perfeito e nós temos que ser perfeitos como Deus é perfeito. Mas eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, lá no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. E diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que extraordinário. Então Deus disse para Abraão, Abraão, você tem que andar na minha presença e você tem que ser perfeito. Então vejam, nós também temos que fazer a mesma coisa, temos que andar na presença de Deus, temos que ser perfeitos também. Vejam outro texto que está em Hebreus, no capítulo 6, lá no Novo Testamento. Vamos ler Hebreus, no capítulo 6, o versículo 1. Diz assim o texto, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixe-nos levar para o que é perfeito. Então você vai perceber que a linguagem da Bíblia com relação à perfeição é aquela que eu e você precisamos ser perfeitos. Um texto mais, voltando um pouquinho em Gálatas, no capítulo 1, verso 28, tem um texto muito especial. Gálatas, capítulo 1, não é Gálatas, é Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Diz o texto, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, todo homem precisa ser perfeito. A Bíblia nos chama para a perfeição. A Bíblia nos convoca para sermos perfeitos. Se você ler outro texto em Efésios agora, quero ler com vocês esse texto, um pouquinho atrás, Efésios 4, versículo 12, diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então você já deve ter notado que todo o contexto bíblico vai nos chamar a sermos pessoas perfeitas, a buscarmos a perfeição, a caminharmos o caminho da perfeição. Só que quando nós falamos da perfeição nos dias de hoje, nós temos alguns problemas. Eu quero ler com vocês uma citação de um homem chamado Marvin Murray. Ele diz o seguinte, em certo sentido, nos tornamos perfeitos em Cristo no momento em que aceitamos nosso Salvador, porque a sua justiça cobre os nossos pecados. Então, de acordo com Murray, nós nos tornamos perfeitos no momento em que nós nos aproximamos do Salvador. Quando você se aproxima de Cristo, você é considerado justo, e nós já conversamos sobre este assunto. Quando nos aproximamos de Jesus, acontece o que nós chamamos de justificação. Nesse momento da justificação, eu e você também somos considerados perfeitos, e é isso que o autor diz. Quando nos aproximamos de Jesus, nós somos declarados perfeitos. Porém, nós temos um outro ponto de vista com relação à perfeição. Nesse sentido, a perfeição tem inicialmente um caráter de justificação. Então, quando você vai até Cristo, você é considerado como alguém perfeito. No momento da justificação, você também é considerado perfeito. Acontece ali uma declaração de perfeição.
Só que existe também um outro ponto de vista aqui, que é o que nós chamamos de perfeição progressiva. Essa perfeição progressiva é aquela perfeição que acontece dia após dia. Então, dia após dia, você vai caminhando o caminho da perfeição. Em outras palavras, é o que nós chamamos de santificação. Então, esse caminho da santificação também é o caminho da perfeição. Portanto, nós temos duas características sobre a perfeição. Primeira característica, no momento da sua justificação, você também é considerado perfeito. A segunda característica é que no momento da justificação, ou melhor, logo depois do momento da justificação, você vai trilhar uma caminhada de perfeição dia após dia. Mas nós temos uma terceira característica quando o assunto é perfeição. Na terceira característica, a perfeição tem um sentido absoluto, ou seja, é o momento em que eu e você nos tornaremos completamente perfeitos, absolutamente perfeitos. E esse momento acontece na volta de Jesus. Portanto, quando Cristo voltar, que nós formos transformados, isso é o que diz o apóstolo Paulo, então esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Significa que no momento da volta de Cristo, nós então seremos absolutamente perfeitos. Mas hoje em dia existem muitas pessoas que falam e consideram a perfeição como se fosse um ponto fixo no tempo e no espaço também. Ou seja, nós nos consideramos perfeitos quando nós chegarmos nesse ponto aqui. Então, para muitas pessoas, a perfeição ela tem um ponto fixo, ou seja, eu chego num determinado momento em que eu sou perfeito, a partir daquele momento ali, eu cheguei no ápice da perfeição. Então, para muitos, a perfeição é considerado como um ponto fixo. Significa dizer que a perfeição, para muitos, é algo estático. Mas o mesmo autor que eu li para vocês, Maurer, diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o ponto é muito limitado. Perfeição é muito mais do que um estado. Perfeição é um relacionamento com Cristo em um caminho para a vida. Portanto, esse autor nos apresenta que a perfeição é muito mais além do que um ponto fixo na nossa vida. A perfeição é uma caminhada. Significa dizer que perfeição é um processo muito dinâmico na vida do cristão. Você que deseja ser perfeito, você está envolvido numa caminhada que dura aí a vida inteira. Porém, nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas no decorrer dos séculos, nós temos percebido diversas ideias sobre perfeição. Eu queria citar pelo menos 4 pontos de vista sobre perfeição que são equivocados. O primeiro ponto de vista é que a perfeição é considerado como impecabilidade. Significa dizer que para algumas pessoas, ser perfeito é aquela pessoa que não peca. É aquela pessoa certinha, sabe? Aquela pessoa que você olha e diz assim, fulano de tal é um homem perfeito, não comete erros, não comete vacilos, ele é perfeito, ele não erra. Aliás, a maioria das pessoas pensam em perfeição desta forma. Mas eu quero deixar claro para você que a perfeição, desse ponto de vista, não é correto. Perfeição não pode ser comparado com impecabilidade. Perfeição não pode ser resumida como uma vida de impecabilidade. E você vai entender por que mais na frente. Um segundo ponto sobre perfeição que é equivocado é aquele ponto da perfeição do ponto de vista materialista. Algumas pessoas acham que a perfeição está relacionada com o material. Inclusive, existem muitas pessoas que dizem o seguinte: quando o ser humano atingir o estado de perfeição, se ela tem os cabelos cinzas, por exemplo, os cabelos voltarão à sua cor natural. Você já viu isso por aí?
Existe um homem que ficou assim, ganhou uma fama na história chamado Wagner, que ele inclusive acreditava que a perfeição, quando o ser humano atinge o estado de perfeição, partindo do ponto de vista da justificação, então ele não mais adoece. Ou seja, de acordo com esses, a perfeição faz com que a pessoa não adoeça, por exemplo. Esse ponto de vista materialista da perfeição é equivocado. E aí nós temos um terceiro ponto de vista equivocado sobre a perfeição, que é o ponto de vista moralista. Esse ponto de vista apresenta que as pessoas que são perfeitas, elas são moralmente perfeitas. Se trata de uma relação exterior da perfeição. Ela está relacionada ao ponto negativo da vida, ou seja, nesse ponto de vista, a perfeição se resume apenas à obediência às regras, às leis, os mandamentos e assim por diante. Portanto, a perfeição para esse grupo de pessoas se resume a obedecer às regras. Perfeição se resume a estar de acordo com a listinha do posso e não posso. Aliás, você vai ver muitas pessoas fazendo o seguinte, muitas pessoas tentando guardar os mandamentos porque querem ser perfeitas. Você vai ver pessoas, por exemplo, querendo fazer a reforma de saúde porque elas querem ser perfeitos. Você vai ver pessoas que fazem, por exemplo, voto de castidade porque querem ser perfeitos. Aliás, existe inclusive exemplos extremos de pessoas que decidem fazer autoflagelo porque querem ser perfeitas, autocastração buscando a perfeição. Então, tudo isso acontece, por incrível que pareça. Esse é o ponto de vista moralista da perfeição. E aqui nós temos um ponto de vista equivocado do que é perfeição. Perfeição não se resume apenas a esse conjunto de regras morais. Perfeição vai muito mais além do que isso. Mas eu quero apresentar para você um segundo pensamento equivocado, aliás, um quarto pensamento equivocado sobre a perfeição. São aqueles que resumem a perfeição apenas ao nível de justificação. Então, para essas pessoas, a perfeição se resume apenas àquele momento em que você se aproxima de Jesus e Jesus declara você justo e você também é declarado perfeito, ou seja, você não precisa mais fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo por você. Aliás, você vai encontrar muitas pessoas por aí, pelas internets da vida, inclusive pessoas no meio cristão, gospel religioso e assim por diante, dizendo, por exemplo, que nós não somos pecadores, coisa nenhuma, nós somos perfeitos, nós somos santos, porque Cristo já pagou o preço do pecado na cruz, então todos nós somos santos e perfeitos, não temos pecado. Essa é aquela visão da perfeição baseado apenas na justificação. Essa também é uma visão equivocada com relação à perfeição. Mas o que a Bíblia fala sobre perfeição? E aqui eu quero partir para um ponto muito importante da nossa mensagem de hoje. Qual é a visão bíblica de perfeição? Para nós entendermos a visão bíblica da perfeição, nós temos que assumir um compromisso com o que realmente a Bíblia diz. Isso aqui é muito especial. Porque, no geral, quando nós falamos sobre a perfeição, ou qualquer outro assunto, por exemplo, no geral, a nossa tendência é direcionar o nosso pensamento para a Bíblia, ou seja, nós muitas vezes queremos impor nossas opiniões para a Bíblia, ou seja, eu tenho uma opinião sobre determinado assunto, então eu vou procurar na Bíblia quais são a justificativa para me continuar acreditando naquilo que eu acredito. E na verdade deveria ser o contrário. Todas as vezes que nós vamos à Bíblia Sagrada, nós temos que nos esvaziar dos nossos pensamentos, dos nossos preconceitos, temos que nos esvaziar. E ao invés de nós impormos nossas ideias à Bíblia, nós temos que extrair da Bíblia os ensinos para a nossa vida. Portanto, vamos entender um aspecto muito especial
sobre a perfeição. Eu quero voltar naquele verso que nós, inclusive, lemos no início, que é Mateus, capítulo 5, o verso que a gente leu bem no início, e a gente vai observar um ponto muito especial neste verso e entendermos um aspecto, ímpar sobre a perfeição. O verso 48, foi o verso que a gente leu, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse texto apresenta o padrão de perfeição como sendo o próprio Deus. Então, aqueles que acreditam na perfeição como algo moralista vão dizer: está vendo? Deus é perfeito e Deus não peca, Deus não erra, então nós temos que ser como Deus, perfeitos como Deus é perfeito. Mas cabe um ponto especial nessa questão. Nós precisamos considerar não apenas o texto de forma isolada, mas o contexto no qual esse texto está inserido. Então eu quero chamar a atenção de você neste momento para o contexto em que o texto que nós lemos está inserido. E o contexto está a partir do verso 43. Eu vou ler rapidamente a partir do verso 43, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Diz o texto: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que faz demais? Não faz os gentios também o mesmo? E aí vem o texto que eu e você lemos. Portanto, sede vós perfeitos. Então, qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é amor. O evangelista está falando aqui, Mateus, está falando sobre amor. Você percebeu o contexto? Você ouviu o que foi dito: amarás o vosso próximo e tal. Eu, porém, vos digo: amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o contexto do texto é amor. Sabe o que o evangelista Mateus está fazendo aqui? Ele está comparando o tema da perfeição, ele está equiparando a perfeição com o amor. Então ele está dizendo: ser perfeito é ter amor. Amor para quem? Para com o próximo. A prova disso é que no texto ele diz: porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Porque Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Isso significa dizer que Deus ama tanto justos como injustos, e eu e você precisamos ser perfeitos como Ele é perfeito. Então, como é que Ele é perfeito? Amando justos e injustos, todas as pessoas. Eu e você somos perfeitos quando nós amamos como Deus ama. Esse é o tema que o evangelista Mateus apresenta sobre a perfeição. Então a perfeição está dentro do ponto de vista do amor. E que amor é este? Este é o amor que o Novo Testamento apresenta. O amor ágape. É o amor de Deus por nós. O amor ágape é o amor de Deus por mim e por você. Então, esse é o contexto de perfeição, pelo menos aqui no texto de Mateus capítulo 5. O amor é equiparado à perfeição, a perfeição é equiparada ao amor. Mas nós temos na Bíblia outros textos que falam sobre perfeição, inclusive tem um texto em Mateus que apresenta esse assunto da perfeição de uma outra perspectiva. Quero ler com vocês Mateus 19, versículo 21. Esse é o texto que fala ali sobre o episódio do jovem rico. O jovem rico, você lembra da história? Ele se aproxima de Jesus e ele se aproxima de Jesus com uma indagação. Ele quer saber como ele faz para alcançar a salvação. Você sabe da história do jovem rico. E aí Jesus vai dizer assim: você sabe os mandamentos? E o jovem rico vai dizer: eu conheço os mandamentos. Não matarás, não furtarás e tal.
E aí o jovem rico vai dizer assim: eu cumpro todos esses mandamentos. Olha que interessante. O interessante nessa passagem, eu estou em Mateus capítulo 19, no verso 16, diz assim: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então, qual é a pergunta do jovem rico para Jesus? Ele quer alcançar a vida eterna, ele quer salvação, ele se sente perdido. Então ele chega para Jesus buscando saber o que ele faz para ser salvo. Agora o interessante é que quando Jesus responde para o jovem rico, já no final desta passagem, ele vai falar, por exemplo, no verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ele tinha que vender os seus bens e dar para os pobres. Então você compreendeu o que Jesus faz aqui? Jesus está equiparando a perfeição com amor novamente. Significa dizer que para o jovem rico ser considerado alguém perfeito, ele tinha que se desvencilhar de tudo que ele tinha e entregar para os pobres. Ele tinha que ter uma atitude ali de amor ao próximo. Portanto, a perfeição é equiparada a amar o próximo. Acontece que muitas vezes nós encaramos a perfeição apenas do ponto de vista negativo. Não posso isso, não posso aquilo, não vou fazer isso e nem aquilo. Então nós olhamos a perfeição apenas do ponto de vista negativo, e a perfeição é positiva e não apenas negativa. Quando nós falamos de perfeição dentro do nosso idioma mesmo, do português, você vai entender a perfeição de fato como alguém que não erra. Aí você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, e o Novo Testamento em particular foi escrito em grego. O grego para a palavra perfeito no Novo Testamento é a palavra teleios, que é a mesma palavra de onde deriva a palavra teologia. A palavra teleios significa objetivo, propósito. Portanto, quando a Bíblia fala sobre perfeição aqui, a Bíblia está dizendo que nós alcançamos a perfeição, nós alcançamos esse teleios, quando nós atingimos o nosso objetivo, quando atingimos o nosso propósito, aliás, para o qual nós fomos criados. Basta você voltar a sua mente lá para o Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele nos deu propósito. Nós alcançamos o nível de perfeição quando nós chegamos a esse propósito, o objetivo de Deus para nós. Quero convidar você a ler um texto muito especial que está em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, nos apresenta a palavra perfeição de um ponto de vista muito interessante. A grande maioria dos autores bíblicos do Novo Testamento vão olhar a perfeição como sendo maturidade. Então, perfeição tem um significado de maturidade no Novo Testamento. Leia, por exemplo, Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o verso 14. O verso 14 diz assim: mas o alimento... Eu vou ler a partir do 13. Olha o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você está compreendendo o texto? Então o escritor de Hebreus está dizendo: quem se alimenta de leite é uma criança, é inexperiente. Aí olha o verso 14, o que diz: mas o alimento sólido é para o adulto. Então o leite é para a criança e o alimento sólido é para o adulto. Aí ele continua o texto, ele vai dizer: para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, esse é adulto. Você sabe qual é a palavra traduzida para adulto nesse texto? É a palavra teleios.
A mesma palavra traduzida para perfeição nos outros textos. Portanto, da perspectiva bíblica, no Novo Testamento, perfeição significa maturidade. Nós somos perfeitos quando nós atingimos certo grau de maturidade. Desse ponto de vista, a perfeição não é impecabilidade. Alguém perfeito não é uma pessoa que não peca. Mas, Ronaldo, eu aprendi que ser perfeito é aquela pessoa que é certinha, que não peca. E agora você vai me dizer que a perfeição não significa impecabilidade? Eu quero falar para você um pouquinho sobre esse assunto da impecabilidade, que é a nossa parte final da nossa mensagem de hoje. Quando você abre a Bíblia em 1 João, no capítulo 3, e 1 João nos mostra essa perspectiva da impecabilidade de uma forma muito especial. 1 João, capítulo 3, eu vou ler com vocês o verso 6. O verso 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha, interessante isso aqui. Então a Bíblia está dizendo aqui no livro de 1 João que se eu estou em Cristo, eu não peco. Não é isso que está dizendo o texto? Veja, por exemplo, o verso 9. Eu estou no mesmo capítulo. O verso 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, aquele que está em Deus, aquele que é nascido de Deus, não peca. É isso que está dizendo o verso, sim ou não? Sim. Vejam agora o capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz o verso 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado. Então a Bíblia está dizendo que quem é nascido de Deus não peca. E agora, como entender isso aqui? Se você ler, por exemplo, vamos ler um outro verso aqui. No capítulo 1, também de 1 João, verso 8, olha o que diz o texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Agora confundiu tudo. Porque João disse ali que quem está em Deus não peca, quem é nascido de Deus não vive pecando, e agora ele vem dizer aqui no capítulo 1, verso 8, que se nós dissermos que não temos pecado, então nós estamos mentindo, estamos enganando a nós mesmos. E olha que diz, por exemplo, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz o verso 9. O verso 10 conclui: se dissermos que não temos cometido pecado, falemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que nós estamos enxergando aqui na epístola a 1 João, na carta a 1 João, é uma aparente confusão. Porque em um ponto João diz assim: quem está em Cristo não peca, quem está em Deus não peca, não vive pecando. E no outro ponto ele vai dizer: aquele que diz que não peca está mentindo, e agora eu peco ou não peco, eu sou perfeito ou eu não sou perfeito? Como entender isso? Se você ler, por exemplo, o capítulo 3, no verso 4, ele vai dizer: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E algumas pessoas vão resumir o pecado apenas no que diz o verso 4 do capítulo 3. O que é pecado, Ronailson? Pecado é a transgressão da lei. Nós resumimos o pecado a apenas transgressão da lei. Mas sabe qual é o ponto especial disso tudo? É que João tinha uma mentalidade muito mais profunda com relação ao pecado. João tinha uma mentalidade muito mais profunda sobre o pecado. Pecado para João não era apenas a transgressão da lei. É óbvio que quem transgride a lei peca, mas no contexto das palavras de João aqui, pecado é muito mais profundo, vai muito mais além do que isso. Querem ver um exemplo? No capítulo 5, verso 16, esse texto é extraordinário. O verso 16 diz assim:
Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado, não para a morte, olha o que diz João aqui. Se você ver o seu irmão cometendo pecado, não para a morte, diz João, pedirá a Deus e ele lhe dará vida. Aí ele continua, aos que não pecam para a morte. E ele vai dizer no restante do verso, há pecados para a morte, e por esse não digo que roguem. Então vamos entender o que João está dizendo aqui. João está classificando dois tipos de pecados. Ele está classificando o que ele chama de pecado para a morte e o que ele chama de pecado que não é para a morte. Então ele está dizendo, se você ver alguém cometendo pecado que não é para a morte, ore a Deus por essa pessoa e Deus vai dar vida para ela. Agora, se você vê alguém cometendo pecado que é para a morte, eu estou dizendo, não rogue, não orem. Então existe o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. E qual é a distinção entre esses? A distinção é simples. O pecado que não é para a morte, é aquele pecado que nós vemos na vida dos seguidores de Cristo. São os pecados pelos quais Cristo já cobriu com o seu manto de justiça. São os pecados pelos quais Cristo já cobriu com o seu manto de intercessão no santuário celestial. Esses são os pecados não para a morte. E quais são os pecados para a morte? São aqueles pecados que são comparados, primeiramente, esses pecados são aqueles que não estão presentes na vida do cristão, na vida daqueles que nasceram do Espírito, que nasceram de Deus. Então, esses não têm pecados para a morte. Esses pecados para a morte são aqueles que são comparados ao pecado imperdoável. Lembra do pecado imperdoável? Então, o pecado para a morte são aqueles considerados como pecados que estão no mesmo nível do pecado imperdoável. O pecado para a morte são os pecados de rebelião aberta contra Deus. São aquelas pessoas que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, elas já apagaram a voz do Espírito Santo, elas abertamente decidiram viver a sua vida longe de Deus e Deus já não se comunica como se comunicava com elas. O pecado para a morte tem o mesmo nível do pecado imperdoável. Mas aqueles que vivem a vida cristã ainda assim cometem pecados, que são os pecados que não são para a morte. O que nós precisamos entender disso? Que mesmo quando nós somos considerados perfeitos diante de Deus, nós ainda cometemos vez ou outra alguns pecados. A perfeição não é impecabilidade. O que é alguém perfeito? Perfeito é aquele que nasceu do Espírito. Perfeito é aquele que se relaciona com Cristo todos os dias. Perfeito é aquele que caminha com Deus todos os dias da sua vida. E mesmo que os problemas venham sobre essas pessoas, elas ainda assim continuam a sua caminhada. E mesmo que de vez ou outra ela acaba resvalando o pé, escorrega em algum ponto, comete algum pecado no decorrer da caminhada, mas ela continua caminhando. Essas pessoas são consideradas perfeitas, porque a perfeição não é impecabilidade, perfeição é comparado equiparadamente ao amor. Perfeitos são aqueles que estão em uma relação de amor com Deus e com a sua lei. Então, aqueles que são perfeitos, eles demonstram amor para com Deus e demonstram amor para com o seu próximo. Portanto, quando Deus convida você a ser perfeito, Deus convida você a amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças.
Quando Deus nos convida para ser perfeito, Deus nos convida também para amar as pessoas que nos cercam, para demonstrar compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. A exemplo disso, o jovem rico vende o que tem e deu aos pobres. Perfeitos são aqueles que de fato amam a Deus acima de tudo e amam ao próximo como a si mesmo. A Bíblia faz um chamado para nós. O chamado da Bíblia para nós é para sermos perfeitos. Todo cristão que é salvo em Cristo Jesus é perfeito em Cristo Jesus. Todo cristão que está salvo é um cristão perfeito. Então Deus chama você, Deus chama a mim para sermos perfeitos diante dele. Você deseja esse chamado? Deseja ser alguém perfeito? Ronailson, será que eu consigo? Claro que consegue. Não esqueça disso, perfeição não é impecabilidade, perfeição é entrega sem reservas a Deus. Perfeição é você se colocar inteiramente nas mãos de Cristo. Perfeição é quando você tira o eu do trono do teu ser e entroniza Jesus na tua vida. E então você passa a amar a Deus e amar ao próximo também. Isso é perfeição. Todos nós somos convocados a ser perfeitos. E Deus hoje chama você para também ser alguém perfeito. Você deseja trilhar esse caminho da perfeição? Sim? Que maravilha! Quero convidar você para fazer uma oração neste momento, para concluirmos o nosso tema de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer porque temos a certeza de que o Senhor deseja que nós sejamos perfeitos. Embora nós olhemos para nós e nós não conseguimos imaginar nós como pessoas perfeitas, mas louvamos o Teu nome porque entendemos que a perfeição não é impecabilidade, perfeição é entrega sem reservas a Ti, perfeição é amá-lo de todo o nosso coração e amar as pessoas que nos cercam também. Por isso, Senhor Deus, nós queremos pedir nesse momento, faça-nos pessoas perfeitas, que o Teu Espírito esteja agindo cada dia mais em nossa vida, para que quando o Senhor vier nas nuvens do céu, nós possamos então ser absolutamente perfeitos, como o Senhor de fato o é. Continue nos abençoando durante toda a nossa vida, nessa caminhada de perfeição. Em nome de Jesus. Amém.